Olá, meus amigos, boa noite, boa tarde, bom dia, como você esteja vendo aí, beleza? Sou o tutor Fábio Costa, sou professor, tutor de serviços jurídicos da Universidade Unopar de São Pedro da Aldeia. E hoje vamos para a correção, para a reflexão da nossa teleaula número 3, de registro civil, que fala sobre a criação de partidos políticos. Vamos para a nossa área de trabalho e vamos começar a nossa atividade, beleza? As nossas orientações, caro aluno, o texto a seguir, nós vamos responder aos seguintes questionamentos. Qual das etapas mencionadas sobre o registro do partido político tem maior relevância para o profissional de tecnólogo em serviços jurídicos, cartorários e notariais? Há necessidade de se comunicar o registro a algum órgão do Poder Judiciário? Explique. Então, essas são os nossos questionamentos, a respeito dessa aula número 3. E é onde que eu gostaria de comentar como são as etapas, e é o que nós vamos fazer agora na tela aí de vocês, fala sobre as etapas de criação, O processo de registro de um partido político é trabalhoso e complexo, pois envolve muitas diligências burocráticas e conhecimento técnico sobre a legislação civil e cartorial, além das normativas editadas pela Justiça Eleitoral. Assim, é imprescindível o suporte de um especialista desde a fundação do partido até o final registro do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Se tivéssemos novas eleições hoje, 34 partidos políticos com registro no TSE estariam aptos a participar da disputa. Esse dado, contudo, pode mudar, pois tramitam no tribunal dois pedidos de criação de novas siglas. O PNC, que é o Partido Nacional Corintiano, e o Partido da Evolução Democrática, que é o PED. Nos estados, o número de pedidos de registros é ainda maior. Existem 74 legendas em processo de formação que iniciaram as tratativas para ter o seu registro aprovado pela Justiça Eleitoral. A criação das legendas deve obedecer a uma série de exigências legais. O processo é longo, cheio de etapas, o que leva muitos partidos a ficarem pelo meio do caminho. Para participar de uma eleição, o registro deve ser aprovado pelo TSE até 6 meses antes do pleito, e a legenda deve constituir órgão de direção na respectiva circunscrição em que pretende concorrer, até a data da convenção partidária para a escolha dos seus candidatos. Todo o processo deve obedecer ao que está estabelecido em várias leis. Quais são as leis? Gostaria da ajuda de vocês, para nós pudermos. Quais são as leis? As leis são o Código Civil, a Lei de Registros Públicos, que é o LRP, a Lei dos Partidos Políticos, além da Resolução 23.571 de 2018, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Então nós vamos agora, vou passar na tela, as etapas da criação, as 5 etapas que eu coloquei aqui, beleza? Quais são essas 5 etapas? A primeira etapa da fundação, e elaboração do programa e do estatuto. Porque, uma vez reunidos em assembleia, os participantes fundam o partido político, devendo tudo ser registrado em ata. Em ata, isso é importante. Inclusive, nós tivemos uma aula que falamos até sobre algumas atas e até sobre a ata notarial, beleza? Esse é um outro momento. Neste primeiro momento, a nova agremiação precisará elaborar o seu programa e o seu estatuto, para então ser possível requerer o quê? O registro civil no cartório competente. O programa descreve basicamente na linha ideológica e os objetivos políticos que nortearão a atuação do partido, enquanto o seu estatuto se disciplina principalmente as normas internas relativas ao funcionamento, à administração, ao patrimônio, etc. Note-se que o programa do partido não pode coincidir com o de outro anteriormente registrado, nem contrariar o regime democrático, baseado no respeito à soberania nacional, no pluripartidarismo e nos direitos fundamentais da
pessoa humana, beleza? Então essa primeira etapa, qual é? Fundação e elaboração do programa e do estatuto. Vamos para a segunda fase da criação. A segunda fase dessa criação e do registro político é o registro civil, que vocês podem ver aí o número 2. O partido político está previsto no Código Civil, no artigo 44, inciso 5º, inciso 5, e na Lei dos Partidos Políticos, artigo 1º, com pessoas jurídicas de direito privado. Por isso, conforme dispõe a Lei dos Registros Públicos, artigo 120, parágrafo único, e também a mencionada Lei dos Partidos, que é artigo 7º. Todo partido precisa ser registrado perante o cartório e obter um número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é o CNPJ, beleza? Esse CNPJ aí se faz necessário para que a pessoa possa existir de fato e de direito, e assim funcionar regularmente. Então, a segunda etapa consiste em quê? Em registrar a agremiação no cartório de registro civil de pessoas jurídicas competente na capital federal. O requerimento de registro deve ser assinado por seus fundadores, estes em número nunca inferior a 101, devendo todos estarem em pleno gozo dos direitos políticos e terem domicílio eleitoral em ao menos 9 dos estados da federação. Vale lembrar que os fundadores do partido elegem, na forma prevista no Estatuto, os seus dirigentes nacionais provisórios, os quais são encarregados de realizar as diligências necessárias perante o cartório e também no Tribunal Superior Eleitoral, nosso TSE. Ainda neste momento do requerimento do registro em cartório, além de indicar o nome, função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede nacional do partido em Brasília, o requerimento deve ser acompanhado de cópia autêntica da ata da Assembleia de Fundação do partido, exemplares do Diário Oficial da União, contendo publicações do inteiro teor do programa e do estatuto, relação e qualificação completa de todos os fundadores. Não havendo pendências, o cartório vai fazer o quê? O cartório vai efetuar, o registro civil do partido político no livro correspondente, expedindo a certidão de inteiro teor. Repetindo, certidão de inteiro teor. Beleza? Então, essas aí são as duas primeiras etapas. Vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é a notícia de criação. Após a obtenção do registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, o partido em formação tem um prazo de quanto tempo? De até 100 dias para informar ao Tribunal Superior Eleitoral a sua criação, quando deverá apresentar certidão de inteiro teor expedida pelo cartório, número de inscrição no CNPJ, que já foi uma etapa anterior, cópia da ata de fundação e da relação dos fundadores, além do estatuto e do programa partidário, endereço, telefone, número do facsímile de sua sede e de seus dirigentes nacionais provisórios. Então, a notícia de criação ao TSE já foi a nossa terceira etapa. Na nossa quarta etapa, temos a comprovação de apoiamento mínimo, realizado o registro civil e noticiada a sua criação ao TSE, caberá ainda ao partido demonstrar que possui o que a lei chama de caráter nacional, ou seja, deverá comprovar que possui um apoio mínimo advindo de eleitores não filiados a nenhum partido político em pelo menos um terço dos estados. Um terço dos estados, beleza? Essa pegadinha, hein? Um terço dos estados. Voltando, esse apoio deve ser comprovado no prazo de 2 anos, contados do registro civil no cartório, bem como equivaler a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em brancos e nulos, distribuído por 9 ou mais estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um desses mesmos estados. A prova do apoio é obtida mediante a assinatura dos eleitores, não filiados a partido político, devidamente identificados. Olha só que coisa importante. A prova do apoio é obtida mediante a assinatura dos eleitores não filiados a partido político,
devidamente identificados em listas ou fichas individuais, de acordo com os modelos disponibilizados pela própria Justiça Eleitoral. Na fase seguinte de registro dos partidos, dos tribunais regionais eleitorais e no TSE, adiante abordada a juntada dos certidões comprobatórias do apoiamento mínimo se dará de ofício pelos próprios tribunais, sendo dispensada a diligência pelo partido em formação. Então, essa foi a quarta etapa, que é a comprovação de apoio mínimo, beleza? Vamos para a quinta etapa. A quinta etapa, que tem até aí o nosso martelinho, né? Nessa quinta etapa, que é o registro perante os tribunais regionais e o TSE. A última etapa consiste no processo de registro de partido político, RPP, que envolve o registro dos órgãos partidários nos tribunais regionais eleitorais nos estados, o registro do estatuto e do órgão de direção nacional do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Uma vez constituído definitivamente e designados seus órgãos de direção estadual, e se houver municipal, o partido, através de seu presidente nacional ou do presidente estadual, conforme for, deve requerer o registro em cada um dos respectivos. Ou seja, lá de Brasília, né, cada estado tem que ter a sua parte também, o seu presidente estadual. Esse registro dos órgãos de direção regional deve ser feito em pelo menos 9 estados. 9 estados. Isso é muito importante. Muito importante. 9 estados que a gente tem que verificar sobre isso. 9 estados, beleza? Então vamos voltar para a nossa tabelinha aqui. O requerimento deve ser apresentado com os seguintes documentos: cópia autenticada da ata de fundação do partido, exemplar autenticado, relação de todos os fundadores, certidão expedida pelo cartório, cópia autenticada da ata de constituição definitiva do órgão, né? E vale ressaltar também, muito importante, que desde dezembro de 2016, todos os pedidos de registro do partido político devem ser feitos via processo judicial eletrônico. Olha só que, né, ocorre. E também, né, existe uma peculiaridade nas análises dos pedidos de registro. O pedido de registro é distribuído aleatoriamente a um relator, né, e até 48 horas, dando-se imediata ciência ao povo por meio de publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico, para que em 5 dias possa impugnar o pedido. Se houver impugnação, o relator vai abrir o prazo de 7 dias para o partido se defender. Ou seja, eis aí a questão principal, uma das principais características do nosso curso, né, nosso Politécnico, é a publicidade. Se todos as nossas funções, né, é para que o ato ele possa se tornar erga omnes, publicidade. Beleza? Então, essa aula atividade 3, apesar de ser um pouco mais extensa, né, as 5 etapas foram discernidas aí, de 1 a 5, e vamos para a aula número 4. Um beijo no coração, forte abraço, até a próxima. Serviço Jurídico.